Bem, meus queridos, estamos aqui agora para falar de um assunto que é muito usado, né, todos os dias. Vamos falar da internet. Internet que é um serviço que a gente utiliza a rede para ter acesso a ela. E aí vamos ver os diversos tipos de internet, né, os diversos tipos de acessos que a gente pode utilizar dentro da internet. Vamos falar um pouco de Deep Web, de Dark Web, Surface Web. Vamos falar ali das comunicações de forma geral. Eu te convido então a aprender um pouquinho sobre isso. Vamos falar dos conceitos gerais da internet. Para a gente poder falar dos conceitos gerais de internet, eu tenho que voltar no tempo aqui com vocês, tá? E voltar lá atrás, né? Para a gente poder entender um pouquinho aqui do que é a evolução da internet. A ideia da internet, pessoal, ela surgiu principalmente aí no auge da Guerra Fria, quando tinha-se um grande medo de uma explosão nuclear, de novo, de uma guerra nuclear. E aí os Estados Unidos teve a grande ideia de conectar o país em um formato de uma rede, tá? Então, se você observar aqui, ó, os Estados Unidos ele fez ali uma conexão entre alguns locais aqui para poder interligar. E aí ele deu um nome para esta rede de ARPANET. ARPANET. Professor, o que que seria essa ARPANET? Era uma rede de cunho militar que tinha a finalidade então de enviar e receber dados de vários locais, tá? E centralizá-los aí. Porque se porventura fosse atacado os Estados Unidos uma parte aqui, ó, os dados estariam em outras aqui salvo, tá? Não perderia esses dados. Então essa daqui foi a grande sacada quando se falou em internet. Foi o pontapé inicial dessa ideia de internet. Então se evoluiu, tá? Essa internet, com os anos, com o passar dos anos, ela foi evoluindo até chegarmos a uma ideia de você ter essas informações de forma a não apenas ler esses dados em servidores que estavam em pontos estratégicos, mas poder colocar esses dados em qualquer lugar. E aí então surgiu a ideia então dessa internet. Aí tem um cara chamado Timberlake que teve uma grande sacada. E foi pegar esses dados e colocar eles de forma que você pudesse visualizá-los no formato de páginas, tá? E aí, então, criou-se aqui a primeira ideia de acesso à navegação. Ó, navegadores também conhecidos como browsers, tá? Navegadores conhecidos também como browsers é um dos principais softwares de comunicação de computador, ainda mais na era da Web 2.0, onde quase todo mundo, ou quase todos, né, o que precisam estar online. Timberlake foi um dos pioneiros no uso da hipertextos como forma de compartilhamento de informação. Criou o primeiro navegador chamado World Wide Web. Gente, o que isso aqui significa? Isso aqui significa isso aqui, ó. www. Cara, esse cara criou esse negócio aqui que a gente usa até hoje, né? Em 1990. Desde então, o desenvolvimento dos navegadores tem sido intrinsecamente ligados ao desenvolvimento das próprias web. A web, entretanto, só explodiu realmente em popularidade com a introdução, né, de um novo navegador conhecido na época como Mosaic, aqui, ó. Um navegador gráfico rodando originalmente num software Unix, tá? Eu dou aula até desse software aqui, já falei em algumas aulas aí para trás sobre ele, mas que foi também portado para uma outra ferramenta que muita gente gosta, né, da maçãzinha aqui, ó, da Apple, e também do outro carinha da janelinha aqui, ó, do Microsoft Windows. Logo depois, na versão 1.0 do Mosaic. E aí essa versão em 93 para o Mac. E depois ele teve uma grande evolução em 94 e deu início, cara, a esse cara aqui, ó, Netscape, que foi o avô dos navegadores aí, tá? Para então, somente em 95 surgiu o grande, famoso Internet Explorer, ou saudoso Internet Explorer, que faleceu aí, né, recentemente, parou de ser atualizado pela Microsoft. Então, essa daqui é uma evolução dos navegadores, tá? Então, para que a gente possa então, acessar essa rede de computadores, essa internet, teve então essa evolução aí no conceito de páginas, de poder acessar essas páginas.
Então, quando você acessa um serviço de página na internet, que você vai abrir uma site do Instituto Rodolfo, um do Google, Microsoft, você acessa esse serviço, eles estão hospedados em algum lugar, tá? E aí, este lugar que está hospedado não fica só em um lugar, essa página, ela pode estar em vários outros lugares. Por isso que a ideia da internet é muito boa. Mesmo que um serviço saia de funcionamento em uma determinada região, ele pode ser acessado em outra. Então a gente consegue acessar serviços de vários lugares. Você vai lembrar, né? Várias vezes a gente tem exemplos aí. A justiça manda bloquear o WhatsApp, manda bloquear alguns serviços no Brasil, e você consegue utilizar ainda esse serviço através de um outro meio, né? Através de uma VPN, né? Acessa esse serviço. É como se você estivesse acessando de um outro local. Porque o serviço não é retirado do mundo todo. O serviço é retirado em uma parte da minha rede. Na aula de rede eu falo lá para vocês da abrangência da rede, né? A gente fala lá de LAN, MAN, WAN. Então, quando eu tenho uma rede específica, eu vou lá e bloqueio dentro da rede MAN, uma rede local, uma rede numa região metropolitana. Então, eles bloqueiam numa rede específica, mas ele acaba sendo acessado de outro lugar. E, então, essa ideia, tá, do Timberlake de criar as páginas foi uma grande evolução. E aí, o que acontece, né? Neste conceito da www, que é o World Wide Web, a gente tem então um pontapé inicial ali para a internet. Bom, a internet é um conjunto de redes de computadores que, espalhados por todas as regiões do planeta, conseguem trocar dados e mensagens utilizando um protocolo de comunicação TCP/IP. Eu falo isso aqui lá na rede, tá? Quando a gente fala o protocolo de comunicação TCP, ele é da camada de transporte aqui, ó. É um protocolo de transporte. Enquanto o IP é o protocolo da própria internet. Cada pessoa que conecta na internet, ou cada dispositivo que entra na internet, tem um IP próprio, né? Este protocolo, compartilhado pela internet, é capaz de unir vários usuários particulares, entidades de pesquisas, órgãos culturais, institutos militares, bibliotecas e empresas de todos os tipos em um mesmo acesso. Ela é classificada como uma classificação, ela é classificada, né, como uma classificação chamada de WAN. WAN. Lembra lá que eu falei para vocês, ó, que nós temos lá as redes menores, ó, PAN. Aí depois aqui, ó, tem a LAN. Depois a gente tem aqui, ó, a MAN. E por último, que é a maior de todas, a gente tem a WAN. WAN, o maior exemplo que a gente tem dela é a própria internet, né? Que é o Wide Area Network. Acesso ao público sem controle centralizado. Então, ó, sem controle, gente. A internet, né? Não tem jeito, a internet é aberta, interconectada à rede em todo o mundo. Propósito, o uso para uma ampla gama de propósitos. Então, você pode usar para todo tipo de informação, comunicação, entretenimento, comércio. Segurança nível variado, né? Então, a gente tem um nível variado. Pode dizer que a segurança é pública. Então, nesse caso, não há segurança. Gestão de dados e informação é ampla e ela é descentralizada, tá? Infraestrutura e manutenção mantida por diversos provedores. Então, aqui são dezenas, centenas de provedores que estão espalhados por todo o globo, que vai gerenciar, que vai manter ali, então, o funcionamento da internet. E aí vem um outro conceito que é muito importante, pessoal. É o conceito de saber o que vem acesso à internet. Porque a internet eu posso colocar qualquer coisa lá dentro? Sim. A internet eu posso abrir de qualquer lugar? Pode. Só que a internet ela foi profissionalizando, foi criando serviços e mecanismos ali para melhorar os seus serviços. E principalmente um dos melhores serviços que surgiu foi chamado os motores de buscas, que são serviços que têm um papel de encontrar para a gente aquelas páginas e às vezes você não lembra o endereço delas. Eu estou te falando do Google, estou te falando do Bing, tô falando aqui do DuckDuck, Go, que são ferramentas que vão encontrar para você as páginas. E para fazer esse encontro dessas páginas, para trazer essas páginas, eles fazem uma pesquisa anteriormente e classificam então essas páginas por números de acesso, por números de pessoas que acessam essas páginas.
E ao encontrar essas páginas, elas não ficam disponíveis de uma maneira mais fácil. E elas ficam no lugar que a gente chama de Surface Web. Então entenda aqui agora. A internet ela vai ser dividida em 3 grandes partes. Eu vou ter um lugar que é chamado de Surface Web, que é a superfície ali, onde temos o acesso às principais páginas, essas páginas que já estão catalogadas, que já estão registradas, e eu tenho ali os motores de buscas todos endereçados nelas. Por outro lado, eu vou ter uma outra camadinha que fica mais abaixo ali, chamada de Deep Web. Deep Web é esse conteúdo que de forma não foi encontrado em algum momento aí pelos motores de buscas. Eles não conseguem ser encontrados porque na hora de criar essas páginas, muitas das vezes os usuários não querem ser encontrados, então retiram informações que os motores de buscas pesquisam e não conseguem então encontrá-las. Isso aí é a Deep Web. Ah, é ilegal? Não posso afirmar o que está ali é ilegal, não posso afirmar de forma alguma, tá? O que eu posso afirmar para você é que são páginas que não foram encontradas pelos motores de buscas, por algum motivo. Ainda assim, ainda temos a parte mais escura ali da internet, que é a parte mais obscura, né? A chamada Dark Web. Quando se fala em Dark Web, opa, esse daí já são coisas ilegais e, além de não serem encontradas pelas páginas convencionais, também são ilegais. Olha só aqui, ó. Primeiro contexto que eu vou trazer para vocês é esse contexto da Surface Web. Surface Web, que são páginas que foram indexadas, que foram localizadas pelos motores de buscas. Ó, a Surface Web, superfície em português, é toda a parte da internet indexada através de um processo aqui chamado de Web Crawler, que usa, no caso do Google, o Google Boot para fazer isso. Vai depender de cada navegador, mas o Google usa o Google Boot. Estima-se que já são mais de 130 milhões de páginas indexadas. A gente é muita coisa, tá? Possibilitando que os canais de busca, como Google, Bing, entre outros, encontrem o domínio e todo o público tenha acesso livre às informações lá postadas. A menos que seja preciso um login ou senha. Nesse caso, né, é o que nós chamamos de intranet. Os mais estudiosos sobre o tema afirmam que a superfície corresponde a apenas 4%. Na verdade, isso aqui já pode estar hoje em torno de 10%, tá? Mas isso aqui é uma estimativa, ok, pessoal? Não é um valor exato de toda a informação existente na internet. Então, por isso que a gente fala que é um iceberg. Aqui em cima, ó, nesse topo, eu vou ter a minha Surface Web. Aqui eu vou ter a minha Surface Web. O resto aqui embaixo, né? Aqui eu vou ter a Deep Web. Eu vou ter ainda mais embaixo lá, ainda a Dark Web. Então vai depender aqui de quantos sites, quantos serviços são disponibilizados ao longo do tempo aí. Já quando se fala em Deep Web, tá? Então, ó, a Surface Web tá aqui em cima, são páginas convencionais que a gente já usa, ó, serviços que a gente já usa. E a Deep Web? Opa, a Deep Web são serviços que estão escondidos, são serviços que eu não vou ter acesso a eles de modo fácil ali, né? Eu tenho que usar alguns recursos ali para me poder acessá-los, ok? Então, aqui eu vou ter, ó, diferente da Surface Web, a Deep Web é composta por sites não indexados, ou seja, o motor de busca não encontrou esse site, não indexou ele ali no seu banco de dados. Portanto, não é possível encontrá-los nos canais de busca, como o Google. A Deep Web garante a privacidade do usuário e é possível encontrar artigos científicos, músicas raras, livros perdidos e tantos outros conteúdos. Nela, o ReadWiki, né, que é a nossa famosa rede ali para você guardar dados, né, representa a Surface Web e funciona como índice para indicar locais de acesso a páginas. Então, se você acessar esse site que é o ReadWiki, ele vai ter vários endereços lá da Deep Web, tá? Já a Infomine, que é a WWW Virtual Library, que é onde a gente também encontra ali, né? São plataformas usadas para que busca conteúdo acadêmico. Então, se você quiser buscar conteúdo acadêmico que está na Deep Web, pessoal, acesse esse cara aqui, ó, Virtual Library, tá?
são plataformas usadas para que busque conteúdo acadêmico. Quem acessa essas páginas da Deep Web, na maioria dos casos, utilizam redes criptografadas. Agora eu tenho uma dica, gente. Se não vai usar esses sites aqui que eu estou te passando para você acessar a Deep Web, não acessa aí usando o Google Chrome, não acessa usando o Edge, o Internet Explorer, não, pelo amor de Deus, tá? Baixa um programinha chamado Tor aqui, ó. Uma cebolinha, tá? Tem até aqui, ó, esse carinha aqui, ó. Baixa ele. E ao você fazer download desse cara aqui, o que ele vai fazer com você? Na hora que você mandar conectar, ele vai gerar um IP como se você não estivesse nem no Brasil. Ele consegue maquiar o seu IP ou criar uma máscara do seu IP e fazer com que você fique invisível lá na Deep Web, que é mais seguro então acessar dessa forma. Então, geralmente, quando a gente usa ali para acessar sites da Deep Web, a gente usa o Tor para fazer isso, tá? Pode usar lá através desses sites que eu te passei aqui, ó, vai ter vários endereços lá que você pode estar usando. Ainda assim, pode usar outros programas como o E2P ou o Freenet, tá? Qualquer um desses aqui, aí você vai ter acesso então a esse conteúdo da Deep Web. E ainda tem vários vídeos no YouTube aí que fala sobre esses acessos aí também. Já quando se fala em Dark Web, pessoal, aqui o negócio fica feio, tá? A Dark Web, aqui sim, os conteúdos são conteúdos impróprios, conteúdos ilegais, ilícitos, tá? Então, o que está na Dark Web, se cair na sua prova, Surface Web, conteúdo indexados, conteúdos ali que estão abertos ao público. Deep Web, conteúdos que não estão abertos, que não foram indexados, mas que eu não posso garantir que são ilegais. Já quando se fala em Dark Web, totalmente ilegais, imorais, ilícitos. Tá? Esses conteúdos que estão aqui são de forma criados, né, para causar algum problema, ou para vender drogas, ou para fazer algum tipo de ação que muitas das vezes elas são ilegais. A Dark Web é onde todo conteúdo ruim pode ser encontrado. Tráfico de drogas, pedofilia e qualquer outra atividade ilegal. Ou seja, são fóruns, páginas e comunidades que estão inseridas na Deep Web. Aqui a criptografia é mais complexa. Então aqui, gente, aqui é muito escondido as coisas. Feito em camadas em condomínios que misturam números e letras para que somente usuários mais avançados tenham acesso a esses endereços. Então aqui os endereços que a gente está habituado, www.institutorodolfo.com.br, esquece, tá? Aqui os endereços são mais complexos, realmente. Trabalha diretamente com IPv6 e aí eles vão ter a maneiras deles de esconder esses endereços, ó. Os formulários pares de comunicações da Dark Web geralmente são fechados e exigem softwares ou configurações específicas para que alguém consiga navegar. Geralmente as transações comerciais entre os criminosos são feitas através de, aqui eu coloquei o Bitcoin, mas pode ser moeda virtual, tá? Então aqui, ó, moeda virtual. Moeda virtual. Uma das práticas ilegais anunciadas é a ação de derrubar o site e o serviço de uma empresa. Eles fazem muito isso. Aqui são grupos de hackers, tá? Que utilizam então essas ameaças, né, para derrubar serviços. E aí ela atua então diretamente aqui nessa parte inferior aqui, que é os serviços aí utilizados na Dark Web. Um outro conceito também que a gente tem que estar antenado quando se fala em internet é a famosa internet das coisas, IoT. O que significa essa internet das coisas? Nada mais do que colocar qualquer serviço ligado diretamente a objetos que já existem, a equipamentos que já existem. E hoje isso é uma coisa que, assim, já é real, gente, tá? Não é coisa de, vai existir. Não, hoje tem fechaduras já conectadas ao seu celular, carros conectados ao celular, aparelhos eletrônicos, sistemas de limpeza de casa. Então, você consegue controlar todos os seus dispositivos através de apenas um aplicativozinho que está no seu celular. Você consegue controlar tudo isso. Isso aí é o chamado internet das coisas. É colocando a internet em todos os dispositivos físicos, tá? Ó, internet das coisas é o modo como os objetos físicos estão conectados e se comunicando entre si.
e com o usuário, através de sensores inteligentes, ó, sensores inteligentes e softwares, que são programas, que transmitem dados para uma rede, como se fosse um grande sistema nervoso, que possibilita a troca de informações entre dois ou mais pontos. Por isso, pessoal, que cada vez mais se demanda você ter uma internet mais rápida, uma internet com comunicação mais confiável, por isso que a gente vem trocando, né, os cabeamentos das redes. Países aí de primeiro mundo já se fala em internet em gigabits, né? Então a gente cada vez mais está tendo velocidade, porque a ideia é que daqui a alguns poucos anos, né, pouco tempo, nós vamos utilizar realmente 100% tudo na internet. É mais rápido, mais fácil, não precisa ficar instalando programas, tá? Então a gente vai estar trabalhando diretamente na internet quando chegarmos a essa velocidade em vários lugares aí. Um outro conceito que é importante para entendermos um pouco como funciona os conteúdos na internet é saber diferenciar três coisinhas. É importante você diferenciar serviços que estão na internet, que são os cookies, são serviços de cache, são serviços de histórico. São três coisas que quando você acessa a internet vai acontecer. Cookies, cache, histórico. Cookies, cache, histórico. Toda vez que você acessa, isso acontece. Vamos entender o que é cada um desses aqui, para que você não erre isso de jeito nenhum na sua prova. Vem comigo. Primeiro, o que são cookies? Tá? O que é cookies? Cookies não é de comer não, gente, nessa bolachinha não, tá? Cookies nada mais é, ó, do que pequenos arquivos criados por sites visitados e são salvos aonde, ó? No computador do usuário. Importantíssimo isso aqui, ó, por meio do navegador. Esses arquivos contêm informações que servem para identificar visitante, seja para personalizar a página de acordo com o perfil ou para facilitar o transporte dos seus dados da sua página. Cookies são também comumente relacionados ao caso de violação da privacidade, mas muito cuidado, ó. Cookies não são malwares, não são vírus, ó, não são vírus. As bancas gostam de fazer isso aqui com vocês, tá? Então presta atenção. Cookies são informações pessoais do que você acessou na página. Então, quando você acessa aqui a página do Instituto Rodolfo, quando você acessa, já começa a criar um arquivinho lá no seu computador de tudo que você está fazendo. Ó, o usuário entrou às 2 horas da tarde. O usuário ficou 2 minutos no site, saiu. O usuário entrou às 3 horas da tarde, fez login, pôs um produto no carrinho de compras e saiu, foi embora. O usuário ficou 30 minutos no site procurando produtos, pôs no carrinho de compra e foi embora, não comprou. Então começa a guardar essas informações. Para quê? Para tentar fazer um relacionamento melhor com o cliente. A ideia dos cookies são essas. O problema é que tem empresas que exageram nisso aí, tá? Começaram a vender essas informações, começaram a utilizar isso aí para invadir a privacidade dos seus clientes que estavam utilizando. Então, em força disso aí, em 2019, foi criada uma lei no Brasil chamada LGPD. LGPD, Lei Geral de Proteção aos Dados. O que essa lei faz? Essa lei agora protege os usuários. Se você percebeu, mas de um tempo para cá, toda vez que você entra numa página, ela fala assim, ó, esta página contém cookies. Por que traz essa informação? Porque agora é obrigado. Não quer dizer que o cookie surgiu agora, gente. O cookie já existe, ó, há muito tempo. Muito tempo. E as empresas usavam isso de forma a não se preocupar com nada. Usavam os nossos dados de forma aberta. E ó, ninguém nem sabia. E aí, após essa lei, obrigou-se então as empresas a informarem. Teoricamente, se você não aceita, eles não deveriam gravar esses cookies e você navegar normalmente. A gente sabe que na prática não é bem isso que acontece, infelizmente, né? Mas a ideia do cookies é isso, tá? Um outro papel importante é que o cookie é algo pessoal. Então isso vai ficar armazenado aonde? No seu computador. O cookie não fica armazenado, gente, lá no provedor. Ele fica onde? No seu computador. São questões que falar. Que os cookies devem ser limpos no servidor. Que o servidor de dados que vai limpar o seu cookies. Que o cookies tem que ser limpo por dados. Gente, presta atenção no que eu vou falar com você, pelo amor de Deus. O cookie é seu. Você limpa se você quiser. Entendeu que ideia? E quem limpa o seu cookie? É você. Já imaginou alguém limpando o seu cookie para você? Vai ser estranho, né? Alguém vai lá e limpa para você. É você mesmo.
Então, questões que tentarem te enganar com isso, cuidado, tá? A gente faz uma piadinha, mas é sério, tá? O cookie é você quem vai limpar. Outro detalhe importante é que você pode configurar o seu navegador para ele fazer essa limpeza frequentemente. Ou escolher opções que, ao navegar, ele não guarda cookies. Chamar de navegação anônima, eu falo muito sobre isso lá nos navegadores. Mas navegação anônima, o que ele faz? Professor, quando eu estiver navegando de forma anônima, estou navegando, eu posso aceitar cookies? À vontade, aceita tudo. Pode aceitar tudo. Ah, mas meus dados... Não, aceita. Por quê? Quando você encerrar, fechar o navegador, ele é automaticamente limpo. Ele limpa todos os cookies. Por isso você pode navegar de forma anônima, tranquilo. Até aconselho, se você quiser navegar com mais privacidade, use navegação anônima, tá? Cache, o que significa? Cache significa que você vai guardar os sites que você está visitando. Toda vez que você acessa uma página, essa página ela é feito download dos seus dados para o computador. Então esses dados são salvos. Toda vez que você acessa essa página, esses dados então são guardados no seu computador. E aí é o que nós chamamos de cache. Ó. Cache é um recurso que permite aos navegadores de internet armazenar as páginas visitadas com frequência. Cada site visitado é guardado no cache do navegador como um arquivo temporário para que na próxima visita a página seja visualizada mais rapidamente. Tá? Então isso aqui é a ideia do cache, fazer download da página. E o que são históricos? Histórico de navegação tem a ver com os sites que você visita. Toda página que você acessa, fica lá no navegador um endereço. Aquele endereço que está registrado lá são históricos. Ó. O histórico de navegação contém as informações que o navegador armazena no computador, conforme você navega na web, para ajudar a melhorar a experiência, incluindo dados digitados em formulários. Aí, cuidado, esses formulários não se confundem, pessoal, com aquelas senhas, tá? Esse formulário aqui não se confunde com senhas e carrinho de compra. Sabe quando você põe senha numa página? Aquela senha é cookie. Sabe aquele carrinho de compra? Aquele carrinho de compra é cookie. Mas aqueles formulários que você preenche gigantes ali são históricos. Não confunda os dois, tá bom? Senhas e sites visitados, esses carinhas aqui, ó, são cookies, tá? Muito cuidado, porque senhas e sites visitados são cookies. Não vai confundir esse negócio, tá bom? No entanto, se você estiver usando um computador público ou compartilhado, talvez não queira que salve os seus históricos. Para isso, existe a navegação de forma anônima. A navegação de forma anônima, tá? Então, para a gente encerrar, presta atenção. Histórico, cache, cookies. Histórico são informações que estão gravadas no seu navegador, da página que você acessou, formulário que você preencheu. Cookies. O que são os cookies? É aquilo que você escolheu acessar. Link lá que você clicou, tinha uma imagem X, Y. Exemplo, você está usando lá o Netflix, já viu que fica aquelas partes, aqueles filmes que você mais acessa, e eles ficam sempre em primeira página ali, ou os filmes relacionados, e são cookies. YouTube, quando você acessa determinados serviços, tá? Já viu que fica lá os vídeos mais relacionados com o que você gosta de acessar? São cookies, tá? Isso são cookies. E cache é o que é feito o download do que você acessou, tá? Então lembra disso aí para a prova, que eu acho que você vai se dar bem, beleza? Obrigado e até mais.